Nós veremos três tópicos nesse módulo. O primeiro é a evolução, a transformação que a TI vem passando. O segundo, a motivação que a TI tem. E o terceiro ponto é os desafios que a TI tem que enfrentar no seu dia a dia em suas operações. O principal objetivo da TI é gerar valor para a empresa. E para isso, os seus processos precisam ser gerenciados, controlados, principalmente os seus riscos. Precisa ter um alinhamento estratégico da organização com a TI. Ou seja, a TI ela tem que estar alinhada para onde a organização está indo. Quais são os objetivos da organização, os objetivos estratégicos da empresa. A TI tem que ter um alinhamento, constituindo assim o que a gente chama na essência de governança da TI. E uma das formas da efetivação da governança de TI é através do COBIT, pois o COBIT, através das boas práticas de mercado, ele traz um modelo de domínios e processos. Ele é apresentado numa estrutura de atividade lógica e gerenciável, e com o único objetivo, reduzir e otimizar os investimentos em TI, pois ele assegura a entrega dos serviços com qualidade e, além disso, ele provê métricas para julgamento, ou seja, qualquer tomada de decisão da TI é baseada através de métricas, de controles que foram estabelecidos com a ajuda do COBIT. O principal papel do COBIT é ligar os objetivos da TI com os objetivos de negócio. Como que ele vai fazer isso? Provendo métricas e um modelo de maturidade. Esse modelo de maturidade ele vai ajudar a medir a sua eficácia e principalmente identificar as responsabilidades relacionadas aos donos dos processos de negócios e os donos de processos de TI. Desafios de TI. Cada vez mais, as organizações e as empresas dependem fortemente da TI. E quando um desses sistemas torna-se indisponíveis devido a qualquer tipo de falha técnica, muitas vezes o impacto é significativo, podendo causar prejuízos imensuráveis, perda de negócios ou redução do lucro ou danos à reputação ou à imagem da organização, perante o mercado, aos acionistas ou até aos fornecedores. Essas falhas podem surgir de diversos lugares. Por exemplo, problema com processos críticos de negócio, como o processamento de um sistema de pedido, ou através do pessoal administrativo que é incapaz de lidar com e-mail, documento ou softwares. Ou falhas através de clientes que são incapazes de contactar o seu próprio Service Desk. Esses são alguns dos desafios que a TI sofre, mas ao longo deste tópico detalharemos cada item importante, como exigências, conformidades e as legislações nacionais e internacionais, o crescente aumento da complexidade no ambiente da TI, a segurança da informação, um alinhamento de TI com o negócio, a dependência do negócio com a TI, o controle dos altos custos incorridos e, por último, com a falta de entrega de um serviço com valor agregado. Além desses desafios que possivelmente os CIOs ou os diretores e gerentes de TI terão, a principal premissa da TI é ainda garantir que os serviços mantenham-se sempre em pleno funcionamento, pois não podemos permitir que esses desafios desviem desta premissa, ou seja, deste foco. A TI evoluiu? Antes de apresentarmos os grandes desafios que a TI enfrenta, é muito interessante a gente entender em qual estágio de amadurecimento que a TI encontra-se hoje. Pois, conforme o tempo se passa, as preocupações se modificaram. E a gente vai ver como que era antigamente e qual é a situação atual. Nós vemos que a TI sofreu grandes mudanças, mas não só em termos tecnológicos, mas a forma como é apresentada às empresas, ao negócio, ou pelo formato da sua atuação. Os desafios da época em que a TI apenas gerenciava seus ativos deve-se exclusivamente às entregas tecnológicas, ou seja, o importante era a funcionalidade e a estabilidade do ambiente. Promovia o que a empresa? O suporte aos negócios. Era somente isso. O tempo foi se passando e entrou numa era chamada de gerenciamento de serviços de TI, pois o que era importante não era apenas a entrega do produto, mas era entregar um serviço, ou seja, um valor agregado extra tecnologia, pois deveria fazer uma diferença para a organização. E na época fazíamos o máximo para identificar as dependências de cada ativo no ambiente, mapear os serviços de negócio versus o recurso de tecnologia.
E por que a gente tinha esse mapeamento? Para controlar os riscos, porque a gente sabia que qualquer um desses recursos de TI ficasse disponível, com certeza ia impactar o negócio. Nessa nova geração, a gente está falando agora de governança de TI, que é a fase atual que a gente está passando. Ela não se preocupa mais em dar suporte e entregar o serviço, e sim prover ao negócio a realização de atividades de acordo com os objetivos estratégicos. Não é simplesmente mais entregar um serviço, e sim agregar, trazer mais resultado para a empresa. A TI está tornando cada vez mais eficiente e chegando até, em certo momento, ser o próprio produto da empresa. Ou seja, atualmente a gente vê muita companhia que a própria TI é o gerador de produto para a própria empresa. No momento que a TI interfere positivamente nos negócios da organização, a governança de TI é necessária, já que o alinhamento entre os dois deve ser extremamente sincronizado. Ou seja, qualquer mudança de processo de TI, qualquer mudança nos ativos de TI, com certeza vai impactar diretamente nos processos de negócio da empresa. A TI passa a ser mais um parceiro de negócio do que um provedor de serviço. Tal motivo que algumas vezes a área de TI transforma-se em mais uma área de negócio da empresa. Isso sem contar que a maioria dos processos de negócio depende exclusivamente da TI. Ou seja, se a TI ficar indisponível, o impacto é direto no negócio da empresa. O prejuízo é direto por causa da TI. E com isso, a TI acaba se tornando dependente do negócio, forçando a ser vista como um investimento ao invés de um custo ou despesa, como enxergada no passado pelas próprias empresas. E não é só atualmente, a gente vê muitas empresas ainda hoje sendo enxergadas como despesas ou custo, e não como investimento. Enfim, a TI evoluiu e, consequentemente, corre atrás do crescimento do seu nível de maturidade, através do quê? De metodologias, padrões, modelos, notações, frameworks, etc., com o objetivo de aumentar a qualidade da entrega e controle dos objetivos da organização, e, com consequência, a implementação da governança de TI utilizando o COBIT. Para quê? Para agregar valor da TI em convergência com os objetivos de negócio da organização. A evolução. A TI cresce em direção à sua plena maturidade e profissionalismo. E quando eu digo TI, as pessoas e os processos estão correndo atrás dessa maturidade. Ela iniciou sua evolução, como é vista hoje, ou como deveria ser vista, da atuação como provedor de serviço para parceiro estratégico. A partir do momento que a atuação da TI começa a influenciar nos resultados da empresa, ela começa a se transformar em um parceiro e ainda possibilita novas oportunidades para a empresa. Nesse momento, os processos daí devem ser integrados com os processos do ciclo de vida do negócio, exigindo automaticamente da TI uma melhora na qualidade dos serviços e na agilidade dos negócios entregues. De provedor a parceiro. Como é que a gente detecta que a empresa já está no estágio de parceiro estratégico e não mais como provedor de serviço? É fácil reconhecer que o provedor de serviço ele busca unicamente a eficiência. Já como parceiro estratégico, a TI não busca somente eficiência, ele busca o crescimento do negócio, não somente a sua eficiência, mas ela ajuda, ela busca sempre dar um crescimento para o negócio da empresa. Enquanto provedores de serviços, os orçamentos são baseados no que as outras empresas no mercado fazem. Já como parceiro estratégico, os seus orçamentos são baseados na estratégia de negócio. Como provedor de serviço, a TI atua independente do negócio, ou seja, trabalha isolado, dando suporte. Já como parceiro estratégico, a TI é inseparável do negócio. Qualquer mudança da TI afeta diretamente os negócios. Como provedor de serviço, a TI é vista como despesa a ser controlada. Já como parceiro, a TI é vista como um investimento a ser gerenciado. Ou seja, ser controlado é diferente de ser gerenciado. A gente vai ver um pouco mais lá na frente o que significa gerenciamento de processo. Como provedor de serviço, os gerentes da TI são apenas técnicos. Como parceiro, os gerentes de TI são solucionadores de problemas de negócio. Qual é a atual motivação da TI? Bem, por muito tempo, algumas empresas puderam continuar seus negócios sem poder contar com a TI. Atualmente, a realidade é completamente diferente, principalmente porque a TI tornou-se um fator crítico de sucesso. E, com consequência disso,
criou novos desafios para a TI. Ou seja, os desafios que tínhamos antigamente não são mais os mesmos que a gente tem hoje em dia. A principal motivação da TI é gerenciar os seus próprios desafios. Então, como a gente disse no início do módulo, nós temos desafios e nós temos a motivação. E a motivação da TI é gerenciar os seus próprios desafios. Ou seja, a gente precisa garantir as exigências dos objetivos em comuns com as do negócio. A gente precisa utilizar as melhores práticas para atingir suas metas dentro da expectativa desejada. Nós já sabemos que as empresas, de um modo geral, devem fazer uma gestão sobre os riscos da TI, para não comprometer a continuidade do negócio, já que os seus processos estão cada vez mais dependentes da TI e possivelmente vistos em empresas de pequeno, médio ou grande porte, nacionais e multinacionais. Ou seja, hoje não mais depende o tamanho e o porte da empresa. Tem empresas pequenas que são completamente dependentes da TI. Dependência. Agora a gente vai ver quais são os desafios da TI. O primeiro grande desafio da TI é tratar a dependência. Ou seja, a TI tornou-se a estratégia do próprio negócio, principalmente na área financeira. E por isso deixou de lado aquela função de apenas dar sustentação ao negócio. Por exemplo, o nível de dependência de TI para o mercado financeiro é algo muito difícil de ser medido. No entanto, se compreendemos que a TI é um conjunto de serviços e ativos no qual a organização depende para realizar suas atividades, suas tarefas, o nível de dependência é total, já que, entre aspas, os produtos principais de um banco não é o dinheiro, e sim as informações, ou seja, os números, os dados dos correntistas. Outro produto principal do banco é a disponibilidade do canal de comunicação entre as agências, entre os bancos e entre o banco e o cliente. Nesse cenário, fica evidente também da necessidade da organização em estabelecer e implementar mecanismo de controle. Não só no que diz respeito à gestão de risco, como também pelo fato de que estão sujeitas a legislações e regulamentações existentes para o mercado nacional ou internacional. E é exatamente respondendo a esse tipo de necessidade que o COBIT pode ser aplicado. Exigências, conformidades, legislações nacionais. Nós temos legislações brasileiras e internacionais. A gente vai ver primeiro quais são as exigências e regulamentações nacionais. A governança de TI, ela ajuda a entender a governança corporativa em relação às leis e regulamentos que estão relacionados com a TI e com a empresa. Quando a gente fala de governança corporativa, a gente tem a lei das SAs, que ela tem uma série de atributos, uma série de exigências regulamentares. Há vários fatores e desafios para a TI quanto a essas conformidades, obrigações práticas, normas, exigências, sejam elas nacionais como internacionais. Por exemplo, o TCU, ou Tribunal de Contas da União, criou uma Secretaria de Fiscalização da TI, com o objetivo de garantir que a TI agregue valor ao negócio da fiscalização na administração pública. Na verdade, ela atua nos órgãos de normatização e fomento da TI, com o objetivo de minimizar o quê? A corrupção no setor. O TCU, através dessa secretaria, ela deliberou uma instrução normativa para a contratação de serviços de TI. Ou seja, empresas que devem atuar em licitações devem atender esta instrução criada pelo TCU. Nós temos também o CGU, que é a Controladoria Geral da União. Ela vai criar um selo que vai garantir que as empresas de uma boa governança e padrões éticos nas empresas, cedido através de diversos critérios, têm como objetivo a não participação de empresas privadas em licitações. Além do que, algumas empresas podem sofrer sanções e multas caso seja constatado indícios de corrupção. Temos também o Código Civil de Mercado de Capitais e a Lei das SAs no novo mercado. Todas as empresas listadas hoje na Bovespa se comprometem voluntariamente a adotar as boas práticas de governança corporativa, através de um programa de estágios intermediários que, junto com o novo mercado, estabelecem regras que envolvem melhorias na divulgação das informações, nos direitos dos acionistas e na governança das companhias. Temos também a Basileia II, que é um acordo de capital. Ela foi implementada no Banco Central através do estabelecimento de normas,
com a principal finalidade, gerenciamento de risco operacional. Esse acordo conta com 25 princípios básicos sobre contabilidade e supervisão bancária, que rege principalmente as empresas financeiras, em geral que estabelece critérios de requerimento de capital regulamentar, considerando os riscos associados às exposições, governança e transparência das instituições financeiras, baseado em 3 grandes pilares: exigência de capital frente aos riscos incorridos, supervisão bancária e de avaliação da governança de risco, transparência e disciplina de mercado na divulgação de seus dados financeiros e econômicos. Temos também a Resolução 3.380, que determina que as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, como uma seguradora, como uma financeira, implemente uma estrutura de gerenciamento de TI. O Banco Central do Brasil poderá determinar a adoção de controles adicionais nos casos de inadequação ou insuficiência dos controles de riscos operacionais implementados pelas instituições já mencionadas. Exigências, conformidades e legislações internacionais. Nós sabemos que existem empresas brasileiras com seus negócios no exterior. A partir do momento que uma empresa brasileira ultrapassa essa fronteira, ela está passível dessas normas e regulamentações internacionais, como, por exemplo, o SOX, ou Sarbanes-Oxley. É uma lei internacional que faz com que os executivos sejam responsáveis por estabelecer, avaliar e monitorar a eficiência dos controles internos relacionados a relatórios financeiros. O COBIT ele possui processos que podem auxiliar nas conformidades com o SOX para adquirir e manter software aplicativo, arquitetura tecnológica, desenvolver procedimentos de TI, certificar-se soluções e mudanças, definir e gerenciar níveis de serviços, acompanhamento de serviços de terceiros, assegurar a segurança dos sistemas e gerenciar a configuração, problemas, dados e as operações. Ou seja, o COBIT vai nos dar suporte para todas as exigências do SOX. O COSO. O COSO é uma comissão nacional sobre fraudes em relatórios financeiros. Ela é composta por representantes das principais associações das classes de profissionais ligados à área financeira. Ela é dedicada à melhoria dos relatórios financeiros, através da ética, efetividade dos controles internos e a governança corporativa. Ela é patrocinada por 5 das principais associações de classe de profissionais ligadas à área financeira nos Estados Unidos. Temos também a ISO. A ISO 20000 quanto a ISO 27000 são padrões internacionais de qualidade, que na verdade ela propõe a certificação das empresas e dos profissionais e auditores que fazem o gerenciamento de serviços de TI, no caso a ISO 20000, ou da segurança da informação, no caso que é a da série da ISO 27000, que combinam com as melhores práticas de mercado, que tem como objetivo regulamentar no âmbito mundial os padrões para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação e da segurança da informação. Segurança da informação. Terceiro desafio da TI. Um dos grandes desafios é tornar as informações facilmente disponíveis ao cliente, utilizando a tecnologia disponível e tentando ao máximo garantir a mínima exposição aos riscos. Esses riscos que aumentam por diversos fatores. Os riscos aumentam devido à conexão à internet, pois expõe todos os sistemas internos, infecção de vírus no ambiente interno, ataque por hackers, aumento da necessidade da informação, a alta complexidade do ambiente, a falta de responsabilidade dos usuários no manejo dos recursos e serviços de TI, como, por exemplo, o uso de pendrive, uso discriminado de CD, uso discriminado da internet. Portanto, as empresas precisam garantir a segurança adequada em seu ambiente de TI, o que implica no aumento da sensibilização da empresa para a gestão dos possíveis riscos. E quando a gente trata da segurança da informação, a gente vai um pouco mais além do que a segurança física e lógica dos dados. Nós estamos tratando também sobre uma política de acesso. Nós teremos que trabalhar também sobre a disponibilidade das informações quando necessárias, sobre a integridade dessas informações e principalmente da continuidade de acesso, por exemplo, após um desastre ou após uma catástrofe. E para ajudar mais sobre segurança da informação, é interessante a gente conhecer
a norma ISO 27002, que trata somente de segurança da informação. Alinhamento da TI do negócio. Nosso quarto desafio. Os diretores, gerentes da TI, eles precisam garantir que tenha o alinhamento dos serviços da TI com as exigências da empresa. Toda aquisição de TI deve ser direcionada no mesmo sentido que o da companhia. Quantas vezes já vimos a TI investindo em um sistema e uma aplicação que não está diretamente ligado aos objetivos da empresa? E para garantir os resultados desejados, onde a agilidade torna-se fundamental para a empresa vencer os desafios de curto, médio e longo prazo, deve-se ter esse alinhamento entre TI e negócio. A principal razão pela falta desse alinhamento é a falta de comunicação externas entre os executivos da TI e os executivos da empresa. Ou seja, quantas vezes já vimos reuniões de projeto, por exemplo, aonde a TI não é envolvida, ou a TI é envolvida alguns dias antes do produto ser lançado. Quanto mais a dependência da TI aumenta na empresa, o desafio está em garantir que a TI satisfaça as necessidades do negócio. E muitas vezes a diferença entre o que os usuários esperam e o que a TI pode proporcionar continua existindo por uma série de fatores, como por exemplo, falta de comunicação, ou seja, não tendo essa comunicação efetiva entre TI e negócio vai causar o desalinhamento. Requisitos de negócio mal definido. Ou seja, requisito de negócio mal definido no início do projeto não vai gerar o resultado esperado. Terceira razão, a falta de prioridade, por exemplo, de projetos. Ou seja, temos diversas áreas de negócio e quando não há uma prioridade de qual área de negócio é mais importante, qual projeto é mais importante, e a falta de prioridade traz um distanciamento entre a TI e o negócio. Quarta razão, projetos extremamente complexos. Outro, falta de comprometimento dos patrocinadores. Pois não adianta nada a TI e as áreas de negócio estarem comprometidas com um projeto, por exemplo, e os patrocinadores não. E não estou falando somente dos patrocinadores da TI, os patrocinadores das áreas de negócios também. Outra razão, a falha de comunicação entre TI e negócio. Estabeleça um ponto de contato com a área de negócio, seja ela através de uma central de serviço ou através de um consultor de negócio, por exemplo. Outra razão, a falta de direcionamento dos negócios. Pode, inclusive, a TI ter um desejo muito grande de ter alinhamento ao negócio, mas de repente o próprio negócio não tenha o seu direcionamento, o seu alinhamento. Então, como vimos nesse ponto, não é só uma exigência da TI, mas também a área de negócio deve ter a consciência de que ela tem que ter os seus negócios priorizados, tem que ter seus negócios bem direcionados para que a TI esteja completamente alinhado. Então, as organizações elas precisam ter a garantia que a TI será um parceiro e não um prestador de serviço, e que agreguem valor, e que os mesmos objetivos sejam almejados. Da mesma forma que o negócio tem o seu planejamento estratégico, os seus objetivos estratégicos, essas informações devem ser compartilhadas com a TI, ou seja, para que estabeleça um alinhamento no nível estratégico, beneficiando principalmente a redução de custos da administração e do gerenciamento. E que tipo de decisão é tomada? Quanto a esse item, ele não é um desafio de TI, mas ela é importante ser colocada aqui porque muitas vezes o que dita o sucesso e o rumo da empresa e da TI é o momento em que se toma a melhor decisão, seja ela no âmbito estratégico, tático ou operacional, pois cada situação um tipo de decisão diferente. Tomadas de decisões na qualidade de governança de TI deve ser predominantemente estratégicos, já que a tecnologia é um instrumento que pode trazer importantes diferenciais para os negócios. Decisões meramente operacionais dispersam a oportunidade de agregar valor estratégico e deixam de adicionar potencial competitivo aos negócios dessa organização. Nesse sentido, a empreitada mais importante da TI é oferecer à organização a combinação de recursos necessários para apoiar os negócios de maneira constante, correta e no momento ideal. Para o apoio das tomadas de decisões,
Utiliza-se do estratégico e, para fornecer subsídios para a camada estratégica, utiliza as decisões táticas e operacionais. E lembrando que as decisões táticas dizem respeito à transformação de ideias estratégicas em solicitações operacionais. Decisões operacionais e táticas são importantes também como descritas na AITIO, que devido à sua importância e relevância se torna um padrão de fato no mercado de TI. Seus conceitos são aplicados nos níveis operacionais e táticos e permitem que a área de TI estruture o ciclo de vida de seus serviços como um todo, de modo a alcançar a excelência operacional. Já o framework do COBIT é focado no nível estratégico e, por se tratar de um framework de controle, possibilita que a TI tenha o seu desempenho mensurado e seus riscos devidamente apontados e tratados. Como vimos, decisões operacionais não são ruins. Elas são essenciais, mas devem ser tomadas no momento ideal e no seu âmbito operacional, que da mesma forma não podemos ter decisões operacionais no âmbito estratégicos, nós também não podemos ter decisões estratégicas no âmbito operacional. Redução dos custos. Outro desafio que os executivos estão enfrentando atualmente é a necessidade de reduzir custos e gerenciar riscos de modo que as eventuais falhas na infraestrutura de TI não tenham impacto para o negócio. A dependência cada vez maior do negócio em relação aos serviços de TI gerou grandes investimentos em projetos e processos, de modo que os executivos recebem forte pressão da empresa e dos acionistas para minimizar custos operacionais por meio de uma melhor gestão dos projetos. Apesar do grande esforço na redução de custos de TI, infelizmente os gastos de TI vêm aumentando consideravelmente pelos gestores, por algumas dessas razões. Primeiro, a maioria das organizações não compreende os custos associados com os seus ativos da TI. Segundo, orçamentos operacionais aumentam a cada ano como resultado da complexidade do licenciamento, manutenção e contratos de terceirização. Terceiro, a escassez de recursos qualificados. Quarto, falhas em projetos que resultam em grandes perdas financeiras. Muitas vezes o projeto de TI acaba excedendo a expectativa de gastos, esforços ou até prazos, devido a uma subestimação dos custos e data da finalização do projeto. Quinto e último, falta de monitoramento dos gastos com TI. E é por isso mesmo que as empresas precisam gerenciar cuidadosamente os custos da TI da mesma forma que fazem com outros custos da empresa. Este requer um processo eficiente e eficaz e alocação de recursos tais como pessoas e tecnologia, além de eficaz relação com os fornecedores. Infelizmente, algumas vezes a TI não é vista como um parceiro, e sim como um commodity ou como uma necessidade do negócio. E por isso mesmo, a empresa não exige ou não estimula a TI a fazer uma gestão financeira dos contratos e de seus projetos. Caso os serviços de TI sejam interrompidos por qualquer que seja o motivo, as operações da empresa são influenciadas de forma a trazer impactos financeiros nos resultados. Valor agregado. Gerar valor em termos de negócio pode ser traduzido como vantagem competitiva, tempo necessário para o preenchimento de um pedido ou um serviço, satisfação do cliente, tempo de espera do cliente, produtividade dos funcionários e lucro. De acordo com os altos investimentos e a importância estratégica dos projetos de TI, a organização precisa garantir que eles adicionem algum valor, pois na maioria das vezes os projetos de TI excedem as expectativas de orçamento ou prazos, e os problemas típicos são requisitos mal definidos, ou seja, requisito mal definido no início do projeto não vai trazer o resultado que o cliente espera. Os sistemas que são complexos demais para serem desenvolvidos, ou seja, também a gente vai depender de muitos fornecedores, de muitas pessoas, de muitas tecnologias. Isso acaba impossibilitando trazer valor rápido, inclusive. A escassez de recursos qualificados devido ao aparecimento de novas tecnologias, a avaliação subestimada dos esforços necessários e a falta efetiva de gerenciamento de projetos, e não só de gerenciamento de projetos, de uma metodologia ou até de um escritório de projetos, mais conhecido também como PMO. No entanto, o desafio maior para as organizações é que a TI precisa garantir a continuidade dos serviços de tecnologia no ambiente complexo. O último desafio da TI. Em algumas empresas, as áreas de negócio acabam tomando decisões sem o alinhamento com a TI.
acabam adquirindo produtos, softwares e soluções que não atendem às suas necessidades ou ainda que têm que fazer uma grande adaptação com o atual ambiente de TI. Isso acaba causando a falta de maturidade nas empresas em se adotar práticas de governança de TI. Mas também o fator da rápida resposta às necessidades não é o grande problema do aumento da complexidade. Existe também o grande crescimento e expansão das empresas, levando inclusive a ampliar suas instalações não só dentro do país, como também no exterior. Em consequência deste crescimento desordenado, podemos acrescentar alguns típicos problemas que surgem com essa complexidade. Por exemplo, primeiro, manter a competência técnica. Muitas vezes é muito difícil evitar o turnover de funcionários. Segundo, gerir diversas infraestruturas técnicas. Terceiro, adaptação às rápidas mudanças e novas evoluções. E por último, gerir as relações de prestadores de serviço. Ok, chegamos ao fim do primeiro módulo, Desafios da TI. Nós vimos a evolução da TI, ou seja, desde a época do gerenciamento de TI, passando pelo gerenciamento de serviços de TI, até atualmente como governança de TI. Vimos também que a motivação da TI é atender e gerenciar os seus próprios desafios. E, finalmente, os desafios de TI. O primeiro desafio que nós vimos foi a dependência. É a dependência que a área de negócio tem com a TI. O segundo desafio é a exigência, conformidade e legislações nacionais. Falamos sobre o TCU, o CGU, Banco Central e o Acordo de Basileia II. Vimos as exigências internacionais, como a ISO, o SOX e o COSO. O terceiro desafio da TI é a segurança da informação. O quarto desafio, vimos o alinhamento de TI e de negócio, para garantir que todos os objetivos sejam atingidos. E o quinto desafio é a redução de custos, mesmo com o crescente aumento dos investimentos. Sexto desafio, valor agregado. Significa entregar valor associado aos serviços de TI. E por último, o ambiente complexo. Esse desafio da TI é garantir que a complexidade do ambiente não seja um problema para a TI. E agora, um pequeno quiz com algumas perguntas para garantir que todos os conceitos aqui expostos sejam entendidos. Boa sorte!